Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Beto Nitrini aqui para mais um episódio do Café com Tri, hoje com Wagner Espadoto, direto de Boulder, Colorado. E aí, Wagnão, como é que você está? Tudo bem? Eu estou com um calor aqui de 35 graus. Eu tô com dó de vocês aí que estão sofrendo nesse Estamos sofrendo. frio. Mas eu estou excelente, viu, Betão? Excelente. Vamos lá. Pessoal, durante muito tempo, praticamente tudo que a gente sabia de treinamento era feito com homens. Os treinamentos os testes eram feitos com homens, só tinha atleta homem, as mulheres eram impedidas de fazer esporte ou desestimuladas a fazer esporte. E hoje a gente sabe que isso não é suficiente. As alterações hormonais, perimenopausa, menopausa, envelhecimento mudam a forma como a mulher responde ao treinamento. Mas isso significa o quê? Queda de performance? Ou significa apenas que a gente precisa treinar diferente? E é exatamente isso que a gente vai discutir hoje com Thelma D'Amelio, que vai se apresentar aqui para vocês, que o currículo dela é longo, e se eu ler aqui eu vou ficar lendo 2 horas. Então, Thelminha, por favor, se apresente. Tudo bem? Obrigado pelo convite primeiro, Wagner. Obrigado, Beto, pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Mas resumindo aqui, né? Eu sou formada em jornalismo, educação física e nutrição, recentemente nutrição, com algumas especializações na área. Desde que eu comecei a praticar triatlon há 14, 15 anos atrás, eu me apaixonei pela modalidade. E aí comecei a praticar, me envolvi, se tornou profissão e a partir disso eu fui atrás de conhecimento, de estudar. Então de lá para cá foram 10 especializações aí na área de treinamento, fisiologia, nutrição e tudo mais. Sou uma pessoa que eu gosto de estudar um pouco de tudo, então não sou aquela pessoa que eu gosto de estudar só uma coisa. Então sou bem generalista, por isso as 10 especializações. E é isso. 2 filhos. Mãe da Rafa e do Gu, Então, quantos anos seus Luiz, filhos? 14 e 12. É, quase igual aos meus, meu 15 e 13. É. Trabalho. Treinadora de triatlon, de corrida. Não dá não. É, né? Filho é tranquilo. Mas, ó, posso fazer antes um comentário aqui? A gente vai falar com a Thelma de treinamento de mulheres, e aí acaba ficando muito restrito ao treinamento de mulheres. A Thelma não treina só mulheres, viu? Isso é importante também deixar claro. Eu vejo que ela fala isso às vezes, né? Porque senão fica muito restrito às mulheres, mas hoje a gente vai falar disso. Né? Né, na verdade, eu e o Wagner vamos perguntar, né, Wagner? Do que muita coisa que a gente discutiu aqui, muita coisa que veio aqui pra gente também. Tem algumas perguntas que a gente tem, a gente abriu uma caixinha aí, as meninas mandaram algumas perguntas também, que acho que a gente podia também fazer para você. Tem uma coisa legal, Betão, falar disso daí, é que o fato de a Thelminha ser especialista em mulheres não significa que ela é só especialista em mulheres, Exato. né? Exatamente. Enfim. Na muito verdade, eu importante. comecei a estudar mais o universo feminino pela demanda, né? De muita mulher entrando no esporte, bastante mulher acima de 40 anos. Então, agora no Ironman Brasil, por exemplo, as categorias que tinha mais mulheres era a 40, 45 e 45, 49, né? Isso já mostra pra gente que a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse público, né? E também a minha própria necessidade, né? Eu tô envelhecendo, então eu fui atrás de estudar e tenho estudado cada vez mais que eu estudo sobre o assunto, mais coisa eu descubro. É. Mas isso não quer dizer que eu trabalho só com mulheres. Quando a gente teve aqui um episódio com a Carla e com a Tatiana, a doutora Tatiana, para falamos um pouco das mulheres, do treinamento, né? E uma coisa que a gente falou ali quando a gente estava com elas é que a mulher tem as fases do desenvolvimento muito marcadas que a gente não tem, né? Homem, a gente não tem essa marcação, A gente nem né? tem desenvolvimento, Exatamente. velho. Quanto mais as fases. A gente ainda está na 5ª série, né, Wagner? Então, para nós demora, a gente não tem muito essa percepção, né? Para a mulher, como que funciona, né? Que existe uma idade que o corpo da mulher começa a mudar, né? Isso varia muito entre os atletas, assim. Então, eu assisti o episódio da Carla, foi bem bacana. E quando a gente fala de mulher, é exatamente o nome do projeto dela. Cada uma é uma. Tanto na fase reprodutiva quanto na fase do climatério e menopausa, cada mulher vai responder diferente a essa fase. Não é toda mulher que vai ter os efeitos do ciclo menstrual no treinamento, por exemplo, algumas mais, outras menos. E a mesma coisa quando está chegando perto da menopausa. Algumas vão sentir mais esses sintomas, outras menos. E com certeza a atividade física é um atenuante forte desses sintomas, né? Mulher que treina sente menos impacto dessas flutuações da menopausa, do envelhecimento como um todo, né?
Quais são as maiores dúvidas que chegam, né, para você, Thelminha, seja no consultório, seja no campo ali, nos treinos dos atletas? O que mais chega, assim, que você fala, putz, isso é comum a todas? As mulheres 40 mais, está dizendo especificamente, né? Isso, isso. A primeira coisa é a desmotivação. A mulher perde aquela vontade de treinar. E isso tem uma explicação fisiológica, né? Primeiro hormônio que cai quando a mulher vai chegando. O que é o climatério? É a fase de transição da fase reprodutiva para quando a mulher deixa de ser reprodutiva, né? Aquela fase de transição. E esse é o pior período para a mulher. Porque nessa fase é como se fosse uma montanha-russa, né? Estrogênio e progesterona estão o tempo todo oscilando e isso é como se fosse uma TPM todos os dias da vida. Então, a mulher não tem vontade de treinar, de fato, né? E acho que o principal desafio do treinador é isso, como fazer essa mulher voltar a ter motivação para treinar. Ela sente que não performa do mesmo jeito e não vai performar. E aquela coisa assim, aceita que dói menos e vamos procurar estratégias para você continuar no esporte de uma outra maneira. Eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Mantê-las motivadas, uma vez que elas não têm uma vontade de treinar, mas isso é fisiológico, por várias questões que a gente vai falar aqui mais para frente. Eu acho que isso é o fundamental. Elas percebem, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não consigo mais render como eu rendia e eu não tenho nem vontade de treinar. Isso é um período, né? A gente sabe que depois isso passa, mas é o período mais crítico, assim, para a mulher que treina. Eu acho que é essa fase. E demora para entender o que está acontecendo ou é meio que um... Demora porque a gente fica lutando, né? Contra, tipo, você quer ser aquela pessoa de antes e essa pessoa não existe mais e você não sabe como sair dali. É como se você estivesse no limbo, assim, e não sabe o que fazer, sabe? É difícil. E eu falo para ela, sai para treinar que você encontra a motivação no meio do caminho, mas o difícil é sair para treinar. É bem difícil. Quando elas começam a ter essas percepções, essas sensações de alteração, né? Elas conseguem identificar isso? Isso é um processo onde ela precisa conversar com outras mulheres ou mesmo ir ao médico para tentar se compreender? E como fica a cabeça da mulher neste momento, assim, Thelminha? Porque eu acho que existe muito mito ainda, né, que envolve o esporte e a menopausa, não? Então, na verdade, elas não entendem de início, porque como os hormônios eles flutuam demais, tem dia que você está super motivada, tem dia que você não tem vontade de fazer nada, e isso não é um processo fácil de você aceitar, né? Então, o treinador dele, eu costumo fazer um trabalho multidisciplinar, né? Junto com o médico para fazer entender. Às vezes os exames estão ok, mas os sintomas... A clínica é soberana, né? Então, o que vale são os sintomas. Às vezes os níveis hormonais lá estão ok, mas elas já estão sentindo dificuldade para dormir, desmotivação e várias outras alterações fisiológicas acontecem. A recuperação fica mais lenta, a frequência cardíaca sobe mais rápido, uma série de coisas que ela começa a perceber, mas é difícil dela entender. E aí a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto para ir ensinando, né? O porquê que ela está mudando, né? Ô Betão, eu descobri agora que eu entrei no climatério em 2010. Estou no climatério até agora. Não, a gente tem... Não, eu falo, isso é uma coisa que eu tava discutindo, eu tava falando com meu cunhado esse fim de semana, ele falou que eu fui correr de manhã cedo, né? Ele falou, como é que você vai correr nesse frio? Como é que você vai, né, todo dia? Por que você consegue, né? E eu falei né, da onde você vai começar a motivação, né? E eu falei pra ele, ó, assim, fácil nunca é. Se alguém falar pra você que, nossa, eu acordo todo dia, felizão, pra acordar cedo na noite, né? E, pô, hoje eu acordei 5 e pouco da manhã pra ir pedalar no rolo, tava escuro, tava frio. Pô, nossa, eu não acordei. Falei, nossa, que delícia que eu vou hoje pedalar no rolo aqui 1 hora e pouquinho antes de gravar. Não, é chato pra caramba, é difícil pra caramba, mas você vai sempre nessa luta. E eu sempre vou naquele coisa assim, se eu não for agora, eu vou me arrepender depois. Exato. Então eu prefiro passar por esse perrengue, mas que o perrengue existe sempre. Ele existe sempre, nunca ficou fácil, né? Esse aí não tem jeito. Mas como o homem ele é mais estável, exato. eu acho que isso é mais psicológico do que fisiológico. Mais preguiça mesmo, né? Exato. Agora, na mulher, não, isso é fisiológico. Então, às vezes, não basta só a cabeça querer, seu corpo não vai. Entendeu? Então, acho que é essa a fase mais complicada, assim. Se você quer ter, quer fazer, mas o corpo não responde, sabe? Não, e acho que tem e aí a gente, de novo, volta nas redes sociais, que tem aquela coisa que você olha, a gente, pô, tem aquela a influenciadora ali que tá indo todo dia, felizona, né?
Você esquece que ela tá indo às 9 da manhã, né? Ela já acordou, já fez... Pô, você tá correndo pra caramba, você tem que levar o filho na escola, você tem que fazer um monte de coisa. Exato. Eu falo de manhã lá em casa, parece uma linha de produção, porque a Andressa vai fazendo o café, eu vou fazendo um lanche dos meninos, aí eu faço a comida do outro, aí enquanto isso o café tá pronto, você desliga o café, faz o ovo do não sei quem, põe na mochila. Então é todo esse caos aí que também tem no meio aí, que a gente nunca vê nas redes sociais, que é tudo muito mais fácil, né, também. Sim, no caso da mulher, ela tem que... no caso, desculpa. No caso da mulher, ela tem que lidar com tudo isso, mais a menopausa, Exato, né? Aí é difícil. É o glamour, né, Betão? É o Exato. glamour que não vê. Mas assim, eu trabalhando com algumas atletas já há algum tempo, o que eu percebo referente a essa questão da rede social aí, é que muitas vezes a informação que eu vejo de determinado atleta na rede social não bate com o que ela conversa comigo. Uhum. Entende o que eu quero te dizer? Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que muitas vezes, né, as mulheres, as pessoas olham para a rede social e elas enxergam só as flores, mas existem espinhos, e às vezes espinhos complexos, que não vão ser demonstrados ali por questões óbvias, e que para a gente não ter essa falsa sensação que o mundo é perfeito e que todo mundo consegue e nós Menos não, eu, né? exato. Então, assim, do treinamento dessas mulheres, o que muda nesse treinamento? Porque, assim, uma coisa que a gente sabe que tá mudando toda essa parte hormonal, né? Toda essa parte de comportamento também, né? Como que o treinamento muda? O volume continua aumentando, a intensidade? O que as mulheres passa de ser diferente nesse caso, né? Ó, eu fiz uma lista para não esquecer de nada, hein? Vamos lá. Ó, primeira coisa que cai é a progesterona, né? O que é a progesterona? É o hormônio que vai fazer a mulher gestar, por isso o nome progesterona. O homem também produz progesterona, assim como a mulher também produz testosterona, mas em níveis, lógico que muito menores com outras funções. Mas enfim, a progesterona cai e a progesterona está ligada aos hormônios de bem-estar. Então, serotonina, dopamina, e aí a primeira coisa que cai é a motivação da mulher, de cara. Às vezes ela nem está na menopausa, está até longe da menopausa, porque a perimenopausa ela pode demorar de 5 a 10 anos antes de parar de menstruar efetivamente, mas isso não quer dizer que a mulher ainda seja reprodutiva. Sim. Né? E aí começam essas oscilações, essa progesterona então faz com que esses hormônios do bem-estar e da motivação despenquem e a gente não tem vontade de treinar. Esse é primeiro sinalzinho assim que a gente já acende um alerta. E aí vem o papel do treinador da parte da motivação. Essa progesterona caindo, o nosso cérebro ele começa a mandar estímulo como louco, assim, imagina que o cérebro é o maestro, e aí você tem a progesterona e o estrogênio, e eles estão trabalhando ali, e a partir de algum momento eles começam a entrar em desarmonia. E aí isso acaba causando as flutuações hormonais, né, que são o tempo todo, e aí a mulher não entende o que está acontecendo com ela. Então ela não tem a motivação, a progesterona também está ligada totalmente à parte de controle da temperatura do corpo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o treinamento, né? A hidratação, a parte de eletrólitos, tudo isso, né? Interfere bastante. Aumenta bastante o cortisol, e aí o cortisol elevado, ele vai fazer com que essa mulher recupere com mais dificuldade. Ela vai fazer com que o sistema simpático dela, que é a adrenalina, noradrenalina, fique mais ativado, então a mulher fica mais irritada, mais emocionalmente abalada mesmo, sabe? E a frequência cardíaca pode ficar mais alta, a percepção de esforço fica mais alta, o metabolismo de carboidrato também fica dificultado, então eu tenho que ter uma atenção especial na intensidade do treino. Ao mesmo tempo, eu tenho que dar a intensidade do treino porque ela perde o recrutamento das fibras tipo 2, então é bem complexo, não é um assunto muito fácil. É fácil o negócio, né? Não é muito fácil, não. Mas o treinamento da mulher ele tem que ser específico nessa idade. Como você disse, os estudos em mulheres começaram recentemente, pela demanda das mulheres entrando no esporte. Antigamente, o que se fazia? A mulher fazia menos, era um homem miniatura. Então, você faz 15 de 400, a mulher faz 8 de 400, um exemplo. Tá. Era assim antigamente. Hoje a gente sabe que não é assim. Conforme a mulher vai envelhecendo, eu tenho que diminuir aquelas longas rodagens em zona 1, por exemplo, 25, 30 quilômetros, pensando no Ironman, tá? Que não vai levar a mulher a lugar nenhum, porque as fibras tipo 2 dela estão cada vez menos ativadas, e eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que dar estímulos para que essas fibras do tipo 2 sejam ativadas, para que ela mantenha a massa muscular, para que ela
uma série de funções fisiológicas que vão caindo com a idade, eu tenho que estimular justamente para ela não perder, né? E aí a gente tem que fazer estratégias para que ela recupere melhor, não afete a recuperação dela, para que não libere tanto cortisol. Então, estímulos mais curtos, mais intensos, mas pensando na recuperação, tanto durante o treino quanto no pós-treino. Você vai diminuir o volume e aumentar a intensidade, entre aspas. Mas com moderação, sim, claro. Sim. Não uma regra, não é uma regra matemática simples, né? Uma coisa que funciona muito com mulher é o tal do treinamento polarizado, mas assim, não é treinamento polarizado fazer ela treinar só zona 1 e... É a gente entender que os treinos em Z1 tem que ser realmente Z1 para recuperar, para não liberar tanto cortisol. E os treinos em Z4 e zona 5 para estimular uma série de fatores que vão diminuindo com a idade. Então, a velocidade de recrutamento neuromuscular, a capacidade de biogênese mitocondrial, a capacidade de metabolismo do carboidrato, que também fica dificultada na menopausa. Então, tudo isso eu consigo, o stiffness dos tendões, tudo isso eu consigo com o treinamento de zona 4, zona 5, mas eu também não posso fazer estímulos de intensidade muito longos para não prejudicar a recuperação. Então, tem que ser realmente uma coisa artesanal para cada uma. Não é fácil. Eu tô pensando aqui, porque assim, mulheres acima dos 40, 45, 50 anos, fazendo Ironman, onde você precisa predominantemente ter questões de volume e controle de intensidade, até pela execução ali, onde a prova é feita. E aí você precisa também estimular, através das zonas superiores, a questão de recrutamento, né? Melhora de recrutamento, ou manutenção de recrutamento de fibras rápidas. Existe alguma pesquisa em literatura referenciando isso, Thelminha, ou que estudou isso nas mulheres e que demonstra melhores resultados de uma forma ou outra, como eles fizeram distribuição de treino, ou essa indicação é essa mesmo? Teoricamente tem que ser polarizado, cuidando o máximo possível da recuperação e quantidade de estímulo forte para não quebrar o atleta. Eu não achei nada específico a Ironman, a provas longas, né? O que eu pesquisei foi em relação à endurance, né? Então, evitar longas durações com baixa intensidade, até porque a mulher já é oxidativa. E o que ela perde depois dos 40 é a função glicolítica, na realidade, né? Porque ela não só utiliza o carboidrato de uma forma menos efetiva, como ela também estoca menos glicogênio. Então, eu preciso, através do estímulo mecânico, fazer com que ela utilize o carboidrato de uma forma mais eficiente. Ela é forçada, como se fosse um carro 1000 cilindradas forçado a subir a subir a ladeira de uma forma mais rápida. Então, eu tenho que forçar. É como se fosse um treinamento para obrigar essa mulher a ativar esse sistema glicolítico que vai ficando cada vez, né, mais preguiçoso com a idade, né? Lógico que com cuidado. Complexo. Também não posso colocar Complexo. só treino forte, né? Tem que ter a moderação. Então, por exemplo, o que eu uso? Ao invés de eu colocar 25 quilômetros em zona 2 contínuo, por exemplo, eu faço 18 quilômetros intervalado. Séries de 2 quilômetros intervalado com caminhada no meio. Por que a caminhada? Para ter o descanso neuromuscular, liberar menos cortisol e ela recuperar mais rápido. Então, a musculação, super importante. É isso que eu ia te perguntar. Muito importante, porque o estímulo do sistema glicolítico, ele deixa de ser hormonal e passa a ser mecânico. Então, quanto mais estímulo motor eu der, seja de pliometria, de potência, de musculação forte mesmo, através do estímulo mecânico eu vou ativar uma série de hormônios que ficam preguiçosos depois dos 40 anos. Né? E sobre composição corporal, né? Por que muitas mulheres percebem essa? Continua treinando igual, continua fazendo a mesma rotina e o corpo vai mudando, né? Ela tem a mudança, perda de massa magra, perda de massa tem muita mudança nesse período também? O estrogênio, ele é responsável pelo metabolismo do carboidrato, né? Então, o metabolismo do carboidrato fica mais dificultado, o nosso organismo, ele capta menos glicose para ser utilizada pelo músculo e também armazena menos glicogênio muscular. E isso faz com que essa glicose seja mais facilmente acumulada no nosso tecido adiposo. Tá. Lógico que o exercício bem distribuído e bem prescrito vai atenuar isso. Uma mulher sedentária vai sentir muito mais. Mas, basicamente, é isso. A gente tem mais dificuldade no metabolismo de carboidrato e começa a estocar mais esse carboidrato do que usar como fonte de energia.
E aí tem alguma estratégia nutricional específica para essa fase que essa mulher tem que fazer? Alguma que ela deveria fazer para quem está treinando, né? Muda alguma coisa nessa? Primeira coisa, evitar o jejum. Mulherada dos 40 mais adora jejum porque acha que vai resolver a vida e é totalmente o contrário. O que acontece? Com a queda do glicogênio, o cortisol sobe. Porque Calma. Bomba! Isso tem que ser um corte, vamos lá. Vai, Thelminha, prepara. Já anota aí. Thelminha. Arrebenta, Thelminha. Com a queda do glicogênio, a resistência à insulina aumenta. E a insulina está totalmente ligada ao metabolismo do cortisol. Se a insulina não é efetiva, o cortisol aumenta. E o cortisol, ele é um hormônio que ele é catabólico, ou seja, ele usa as proteínas do músculo como fonte de energia. Então, se eu fico muito tempo em jejum, aumento o cortisol e eu deixo de utilizar gordura, e as pessoas acham que vai fazer jejum, vai emagrecer, né? Vai usar gordura como fonte de energia. Não. Como o cortisol já está lá em cima justamente por causa dessa queda hormonal, do estrogênio principalmente, o organismo passa a usar muito mais rapidamente a proteína muscular do que a gordura. Então, não faz sentido nenhum e vai atrapalhar a recuperação principalmente, né? Porque o glicogênio muscular da mulher, ele já é menos estocado. Tá. Então, eu tenho que ter o carboidrato antes, durante e depois do treino, justamente para eu manter esse mínimo de glicogênio muscular necessário e permitir a recuperação muscular. Mesmo nesse treino de Z1 que você falou, se ela vai rodar um Z1, aí a pessoa deveria consumir algum carboidrato antes, a pessoa não, a mulher, né? Nessa fase da vida, sim, porque ela não vai fazer só um treino em Z1. Geralmente, ela fez um treino ontem à noite e vai fazer, pensando no triatlon, né? E vai fazer outro treino à noite. Tá. Então, ela tem que manter esses estoques de glicogênio ok, né? Não depletados. Agora, a diferença é uma pessoa que só corre. Aí entra o papo da nutrição, que é a periodização nutricional. Até posso fazer um treino em Z1 em jejum, se a pessoa não vai fazer outro treino à tarde, por exemplo, né? Então, o velho depende para quem e para quê, né? E em relação à suplementação, Thelminha, existem suplementos capazes de ajudar nessa fase ou nesse momento de transição, onde a mulher ainda está tentando entender o que acontece com o corpo dela? Então, tem algumas estratégias, principalmente a proteína, ela é fundamental por causa do cortisol que eu expliquei aqui, né? Então, ele é catabólico, a gente tende a perder massa muscular. Além do cortisol, a gente diminui também a produção de outros hormônios que são relacionados à recuperação muscular e à construção de músculos, né? Como o MPK, por exemplo. Então, a gente tem que distribuir a proteína em todas as refeições. Então, não adianta só comer um monte de proteína depois do treino. Tem que ter proteína em todas as refeições. E, além disso, priorizar o carboidrato antes, durante e depois do treino. Longe dos treinos, eu até posso ter menos carboidrato, optar pelos carboidratos mais complexos e não os de alto índice glicêmico, né? Mas eu tenho que ter todos os nutrientes em todas as refeições, as gorduras boas que vão ajudar O que acontece na menopausa? A gente fica inflamada, né? Essa queda do estrogênio e sobe o cortisol e a resistência à insulina faz com que o nosso organismo fique inflamado. Isso vai interferir na biogênese mitocondrial, vai interferir na recuperação e uma série de outras coisas. Um organismo inflamado, ele não funciona 100%. Né? O metabolismo fica dificultado. Então, pelo aumento do cortisol, isso. Exato, exato. Não só pelo cortisol, mas também pela insulina, que não é tão efetiva. Então, eu preciso ter alguns artifícios anti-inflamatórios, né? E aí tem a nutrição para ajudar nisso. Tem alguns, por exemplo, o ômega 3, o magnésio, tem alguns fitoterápicos. Mas cuidar principalmente da higiene do sono, procurar fazer algumas atividades que diminuam esse cortisol. Então, a yoga, por exemplo, é uma coisa super indicada e cientificamente comprovada, que vai te ajudar nessa fase. Não precisa fazer uma aula de yoga completa, mas se você conseguir separar 10, 15 minutinhos da sua rotina para fazer alguma meditação, alguma coisa assim, para diminuir a sua ansiedade, isso ajuda bastante. E na alimentação é isso, é fracionar a proteína ao longo do dia, ter o aporte de carboidratos antes, durante e depois do treino, evitar muitos períodos em jejum e os alimentos anti-inflamatórios. Então, tem o ômega 3, a creatina vai ajudar na síntese de ATP e na energia das células, as frutas vermelhas,
Tem a cúrcuma longa, tem uma série de coisas que dá para a gente usar na nutrição para ajudar nessa parte da inflamação sistêmica. Muito bom. Betão, você aí que já está fazendo atividade aí há mais de 40, 50 anos, você toma cúrcuma? Como é que é a sua suplementação, Betão? Fala pra gente fazer uma análise rápida aí. Cara, a única coisa que eu tomo é creatina, pitavastatina 2 miligramas, que meu pai me deu esse poder de ter o colesterol alto. E tem um outro que eu tomo lá, que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu como, que é aquelas protetor de cartilagem lá, sabe? Aquelas coisas. Nada Glicosamida. Mais nada, não tomo nada. Não sei o que, esqueci, eu usava isso aí antigamente. Além disso, mais nada, só isso. Pro cabelo, nada. Nada. Outra coisa que é legal para as mulheres, o nitrato, assim, tem trabalho que mostra já que o nitrato ele não tem muita efetividade para homens muito bem treinados e para mulheres jovens. Por quê? Porque o estrogênio, a ação do estrogênio já passa a ser predominante nas mulheres jovens em relação à vasodilatação. Então, o efeito do nitrato ele é mínimo para essas mulheres mais jovens, mas para as mulheres já chegando na menopausa já passa a fazer sentido. Porque os vasos das mulheres, eles ficam mais rígidos, não só os vasos, como as articulações, enfim, mas os vasos também ficam mais rígidos. Então, o nitrato, ele tem evidência de ajudar a mulher nessa fase para aumentar a volemia e aí, consequentemente, vai ajudar também no VO2 máximo, nos limiares e etc. E falando de performance aqui, Thelma, dá para bater o recorde pessoal, dá para bater Você sabe que o RP é uma busca constante, as pessoas, a gente tava falando isso agora há pouco, uma hora acaba esse RP, né? Pelo menos as pessoas têm essa tendência. Dá para fazer um recorde pessoal depois dos 45? Depende eu sei, depende do que você já fez antes também, né? Depende. É assim, eu sempre falo, não se compare com o que você fez antes, porque senão você vai se frustrar, né? O envelhecimento todo mundo vai passar. E o que é a menopausa? É simplesmente o seu corpo te avisando que você está envelhecendo. E, obviamente, vai ficando cada vez mais difícil Eu acho que tem que mudar o mindset de bater recordes para sustentar o que for possível. Eu acho que isso é o fundamental. É difícil quanto mais curta a prova, mais difícil vai ser você bater seus recordes, justamente porque as fibras tipo 2, o sistema glicolítico, tudo isso, o metabolismo de carboidrato, ele vai ficando mais dificultado, né? Uma mulher mais jovem, ela tem uma flexibilidade metabólica muito melhor do que uma mulher mais velha. Sim. Então, o velho aceita que dói menos e faça o melhor para o dia, né? Eu estava conversando uma vez até o Roberto Lemos, lá do Iron Mind, lá de Floripa, que foi atleta profissional. Você conhece também, puta cara, sensacional. Já teve com a gente no Café com Tri lá nas primeiras edições, ele precisa voltar, aliás. Ele tava falando outro dia de fazer do recorde pessoal, né, da evolução do atleta, né, depois de velho e tal, depois de mais uma idade. E eu até comentei para ele, falei, eu acho que, ele perguntou, né, se dava para fazer o recorde pessoal aos 50 anos e tal. Aí eu até comentei, eu falei, eu acho que não dá para você fazer o recorde pessoal aos 50, mas acho que dá para você fazer o recorde pessoal para os 50. Que é uma coisa totalmente diferente, né? Você saber que você tá com 50 anos conseguindo fazer um resultado é diferente de você olhar e falar, pô, mas eu fiz isso aqui com 30. Bom, mas 30, você tinha 20 anos a menos, tem muita coisa que passou, né? Aí nesse caminho aí, que acho que é isso que você tem que encontrar, né? Saber que você vai perder um pouco de performance, você vai, porque senão ninguém, atleta se aposentava, né? Exato. Por que o atleta se aposenta se ele pode ser melhor aos 50 do que ele era aos 30, né? Então, eu acho que tem que entender isso. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter muito, principalmente a gente que faz esporte há muito tempo, ter essa noção de que não dá para continuar melhorando. A melhora não é contínua, né? Chega uma hora que bate no teto e ela começa a regredir. A gente só tenta retardar essa regressão, né? Quanto mais longa a prova, a probabilidade, a diferença de uma mulher mais velha para uma mulher mais jovem, ela é maior nas provas curtas do que nas provas mais longas. Mas muito se fala também porque a mulher mais velha, ela tem a experiência, que a mulher jovem não tem. Sim. E ela sabe lidar melhor com a intensidade, dosar melhor a intensidade durante a prova. Enquanto as mulheres jovens, por serem mais inexperientes, talvez elas não saibam tanto como distribuir essa intensidade ao longo de uma prova maior, né? Então, isso conta bastante. E a parte mental também. Acho que a resiliência mental de uma mulher mais madura é diferente. Isso, com certeza, é diferente. Eu acho que a mulher tem... Fala, Vagnão. Não, eu tava pensando assim, o que será que faz, que passa a fazer mais diferença, assim, a experiência, o treino,
Enfim, o que que dá para ainda evoluir com isso depois dos 40? Se você já teve atletas 40 a mais que ainda melhoraram assim efetivamente, Thelminha. Eu acho que a experiência conta bastante, né? O que você errou, o que você pode acertar. E aí a gente está falando não só de a fase de preparação do treinamento, que a gente viu que tem que ser específica. Se eu colocar um treino para uma mulher de 45, o mesmo treino que eu dou para uma mulher de 30, vai dar ruim. Alguém tá errado. Então tem que ser o treino específico, vai fazer com que ela chegue no objetivo dela com mais facilidade. E eu acho que essa experiência conta muito, como uma mulher mais velha que já tá no esporte há mais tempo, né? A gente está falando de uma mulher que já esteja no esporte, né? Sim, sim. Ela já vai saber aonde dosar, o que comer, o que beber, enfim, esses erros que fazem diferença no tempo final, acho que a gente consegue minimizar bastante, principalmente de onde colocar a energia na hora certa. Eu acho que isso é fundamental. E a parte psicológica, né? A gente sabe que duas pessoas podem estar bem treinadas e o que conta no final é a cabeça, né? Então isso também faz bastante diferença. Eu acho que também, acho que nessa fase também, o esporte acho que muda de significado para a pessoa também, principalmente para quem já está há bastante tempo fazendo, né? Acho que você já deve ter visto isso também, que uma atleta sua que está com você há muito tempo, talvez ela enxergue o esporte hoje de uma forma diferente do que ela enxergava quando tinha 30, 35, né? Sim, aí vem na experiência, né? Acho que muda Mas também. fato é que todas essas mudanças que a gente conversou aqui e outras também, elas vão fazer com que ao longo do tempo a mulher perca performance. Isso é fato. Não tem o que fazer. Então, Aí pra mulher e pro homem, eu acho que tem... É que, como eu falei no episódio que a gente tava falando da Carla, eu acho que pra gente não tem esse degrau, né? Pra nós o degrau é mais suave, assim, né? A gente vai percebendo que a coisa vai... mas acho que a mulher tem muito esse degrau marcado dessas mudanças hormonais, essas mudanças de regulagem de temperatura, de humor, né? Que a gente não tem tanto. O homem não tem tanto isso tão marcado como tem pra mulher, né? Assim... mas não é só isso. Tem outras coisas que também mudam e a mulher não entende, começa a perceber e não entende. A percepção de esforço fica mais alta, a frequência cardíaca fica mais alta, o VO2 dela começa a cair. Tudo muda. E ela quer manter aquele ritmo de antes e não dá mais, e ela não entende por quê. Então, é um processo. A boa notícia é, todas as mulheres que eu conheço que já estão na menopausa, que já passaram por essa fase do climatério, que é a fase mais complicada, elas falam, depois fica tudo estabilizado. Fica tudo baixinho, mas pelo menos não fica aquela gangorra emocional e fisiológica, que acho que isso que é complicado. Então, temos uma esperança. E agora, Thelma, para a mulher, né, que a gente tem hoje, eu sempre falo isso, né, para gente que é homem é um pouco diferente, né, mas como conciliar, né, toda essa coisa de esposa, filho, trabalho, menopausa e ainda buscar a performance, né, como que funciona isso tudo para a mulher hoje, né, você tem uma culpa da mulher ainda quando ela faz isso, ainda você se enxerga, você se culpa para, sei lá, priorizar algum momento a performance e deixar de lado... Thelminha pode falar por experiência própria, exato, né, Betão? Eu acho que toda fase da vida a mulher é assim, né? A mulher se cobra demais. Isso é meio cultural, né? Você não quer deixar nenhum prato cair e você fica lá igual uma louca querendo equilibrar todos os pratos. E eu acho que é fundamental, assim, às vezes até você ter um apoio psicológico mesmo nessa fase, porque algum prato vai cair. Então, como o seu metabolismo já está todo bagunçado, a gente não falou do brain fog, mas é fato. Isso é fisiológico, como esse metabolismo de carboidrato ele fica dificultado, o cérebro tem muito receptor de carboidrato. E aí falta mesmo energia no cérebro, dá uns apagões, sabe? E aí você se culpa, se cobra, porque você não está mais trabalhando como antes, não consegue mais dar conta de tudo isso como antes. Eu acho que é fundamental você entender o seu momento, o seu processo. E, de repente, tirar um pouquinho o pé daqui, é o que eu estou fazendo hoje. Tudo bem, não dá para eu treinar como eu treinava antes, vamos diminuir aqui, vamos dar o foco aqui, porque vai passando a idade e você não consegue mais performar em todas as áreas da sua vida como você fazia antes, isso é fato. Não é um processo psicológico de aceitação e deixando um pouquinho de lado as coisas que você não consegue mais dar conta. É isso. Mas eu acho que... Fala, Wagner. Como que funciona o parceiro nessa relação, assim? Como que o homem, né, ou o parceiro, a parceira, consegue ajudar a colaborar e o melhor, o que ele faz para não atrapalhar, né? Porque isso também é importante. Eu acho que é difícil, não só o parceiro, como o treinador também, como é uma realidade que só quem é mulher sente, né? Não só nessa fase, mas também na fase reprodutiva, essas oscilações é uma realidade muito longe do homem, né? Sim.
Então, o homem tem muito isso, tá louca, não sei o quê, porque é só sentindo na pele mesmo, né? E eu acho que é importante a gente trazer informação igual a gente está trazendo aqui, porque as mulheres vão chegar cada vez mais nas assessorias, cada vez mais nas academias, e a gente tem que saber que a gente tem que cuidar dessa mulher de uma forma específica, né? E não tipo, frescura, não quer treinar, é frescura. Não, tá cansada, é frescura. Não é assim, né? E eu acho que é conversando. Eu converso bastante com meu marido sobre, porque o primeiro momento é isso, né? Você esquece tudo. Tá louca. Esqueceu o celular de novo. Aí você vai explicando por que que isso acontece, né? Que isso não é porque a mulher quer, isso é fisiológico. Passa da vontade dela, né? Para a mulher não se sentir culpada nem de esquecer as coisas toda hora e nem de não ter vontade de treinar. É uma coisa que vai acontecer com todas, para umas mais, para outras menos. Mas a boa notícia é que vai passar e depois fica tudo mais calmo. Vai passar, viu, Beto? Vai passar, Você né? que tava outro dia falando aí, tava com algumas questões, vai passar. Fica tranquilo, viu, Beto? Não larga o osso não, hein, Beto? Ó, Vagnão, eu queria fazer, tem um monte de pergunta aqui que mandaram pra gente, queria ver se a gente fazia algumas aqui. Vamos. Tem, ó, a Má Contardi mandou uma pergunta aqui, qual o maior mito sobre atletas de Endurance 40+, que as pessoas devem parar de acreditar? E como saber se a queda de performance é treino, recuperação ou hormônio? Dá pra separar? A queda de performance pode ser os 3 juntos, pode ser um deles. Pode ser o treino que está errado, você está treinando igual seu amiguinho de 30 anos, está errado. Pode ser a recuperação, que pode estar ligada a esse treino, ou pode estar ligada à alimentação, ou pode estar ligada ao sono. Acho que as 3 coisas se conversam, não tem como a gente separar, mas você tem que analisar. Primeiro analisa o treino, tá ok para minha idade? Depois tem que ir por eliminação, né? Tem que ir por eliminação, acho que é isso. Mas as 3 coisas se Vai conversam. fechando, tem que fechar a hipótese, Betão, quando é assim. Né? É que ajusta um, tira, ajusta outro, melhora o outro e vai vendo o que acontece. Não tem uma regra, né? Não tem se for isso, é isso, se for não é, não dá pra você fazer um como é que fala, fluxograma, né? E ir eliminando as coisas, né? Não tem jeito. E aí a primeira pergunta, qual que foi, Beto? Qual é o maior mito sobre os atletas de Endurance 40+, que as pessoas devem parar de acreditar? Isso. Ixi. Essa eu não sei responder não, Wagner, sabe? Essa é difícil também, né? Eu também... O maior mito... Que a gente não pode mais acreditar. Caramba. Putz, não sei, não pensei. Eu acho que o maior mito ainda é a questão da performance, que pensando em performance relativa, eu acho que a mulher ainda consegue sim obter a performance relativa dela acima dos 40, 50 anos. Eu tenho visto bastante atletas indo bem agora. Com idades mais avançadas, assim, indo bem no sentido, o que eu tô falando é performance relativa, tá, pessoal? Não performance absoluta referente ao field, né? Ao que ela pode fazer hoje, você disse. Exato, o dela, né? A melhor performance que ela consegue entregar dela, provavelmente. O Beto falou uma coisa muito legal, né? Eu consigo bater um PR aos 50? Não, mas eu consigo fazer o meu PR dos 50. Isso sim. Eu consigo ser o meu melhor nesse momento. Mas não se comparar com o seu PR dos 30, isso não tem como. Isso sim. É o que eu falei outro dia, né? Eu tava fazendo uma série no parque, no Vila Lobos, né? Acho que eram 15 de 400, assim. E tava fazendo ali um 30, né? Eu falei, aí eu tava pensando, falei, puta, meu... Um 30, tá devagar isso aqui, né? Pode fazer já fiz isso aqui pra base de um 20, né? Perto de um 20, agora... Aí foi passando, fui fazendo, fui ficando puto. Aí chegou uma hora que eu falei... porra, cara, tô com 50 anos, tá bom pra caramba, meu. Exato. Não adianta querer, né? Aí que você fica essas reflexões, entre contar as passadas e pensar, eu vou pensando também, Vagnão. Então eu te falei, meu, tá bom pra caramba, sabe? Meu, tá legal. Porra, não se cobra tanto, tá indo bem. Acho que a gente tem muito isso também de ficar... Mesmo a gente com toda a experiência, com tudo que a gente já leu, já falou, já ouviu, ainda se compara, não tem jeito. Você fica querendo buscar uma coisa que você fez e acho que isso é muito ruim pra gente, assim, né? Você fica muito... tudo, né? E faz muita gente desistir do esporte. Não consigo mais fazer o sub-5 que eu fazia lá atrás, não vou fazer mais. Exato. Não é assim, é continuar com as ferramentas que você tem hoje, né? Ó, essa aqui a gente meio que respondeu, você falou já da coisa do carboidrato, mas a Rafinha perguntou,
A dificuldade com o acúmulo de gordura abdominal, mesmo fazendo o que antes dava certo. É isso, porque os receptores de carboidrato, principalmente o GLUT4, que ele vai... O que é o GLUT4? É um receptor que ele vai para a membrana da célula para utilizar o carboidrato para o músculo utilizar como fonte de energia. Ele fica mais preguiçoso. Então, a gente tem essa dificuldade de utilizar o carboidrato como fonte de energia e acumula ele mais como gordura, né? Aí, esses treinos mais intensos que a gente conversou aqui, os intervalados HIIT, SIT, etc., eles vão ajudar bastante a forçar esse GLUT4 a jogar o carboidrato para o músculo e não depositar como gordura. Tem uma Pronto, lá vem a Rafinha. Já recebo uma mensagem da Rafinha. Olha, tô querendo treinar um pouquinho mais forte. Tem uma da Monique aqui que eu achei... Tem duas da Monique aqui que eu achei interessantes. Uma, ela perguntou qual é o impacto da gestação na performance, já que nessa idade grande parte das mulheres já são mães, né? E quão danoso pode ser o uso de canetas emagrecedoras em uma mulher 40 a mais que não está acima do peso e usa apenas pela questão estética. Caraca, Ixi, são dois assuntos diferentes. Isso é pergunta direcionada, hein, Beto? Você viu? Isso é pergunta direcionada, certeza. Já treinei grávida, eu grávida, e já treinei várias grávidas. O importante é você não parar na gestação. Lógico, você tem que ter cuidados, mas você tem que manter o mínimo de estímulo ali com segurança. E cuidar da hidratação, da alimentação, etc. Mas quanto mais ativa você se mantiver, mais rápido você volta. E tem algumas mulheres que voltam até com resultados melhores do que antes da gestação, justamente porque na gestação os hormônios estão lá em cima. Todos estão lá em cima, explodindo. Então, se ela continua treinando, ela pode até aumentar, por exemplo, o VO2 dela depois da gestação, porque a volemia aumenta na gestação, a quantidade de sangue aumenta. Então, se ela continua treinando, ela vai colher benefícios depois da gestação. Então, não é que a gestação vai acabar com a sua vida esportiva. Não, muito pelo contrário, pode até ajudar, se você se mantiver treinando. Com cuidados, né? A gente teve até o episódio que a gente gravou com a Paula e com a Cissa aqui, né? Falando disso também. Aumenta as células vermelhas durante a gestação. Então, tem várias coisas que você pode usar a seu favor depois que o bebê nascer. E o prejuízo das canetas emagrecedoras? Para quem usa só por estética. Estava até assistindo ontem, parece que tem outras canetas que estão vindo para o mercado que não causam perda de massa magra e tal. Mas o que a gente vê começou a usar caneta, déficit energético. Ponto. Você vai comer menos. Se você continua treinando a mesma coisa, já acende uma luzinha do Red S. Então tem que tomar bastante cuidado, ter um trabalho ali com o treinador. O que acontece? Muita gente começa a usar e não fala pro treinador. E aí a gente continua metendo treino ali e não sabe que a pessoa tá usando. Aí você vai vendo nos números, né? Deve acontecer com o Wagner. Que o rendimento vai caindo do nada, a frequência cardíaca sobe, começa a mudar. Tem alguma coisa que tá diferente aqui. Aí você vai especulando, a pessoa conta que tá usando a caneta. O que acontece? Ela come menos do que ela precisa, ela vai render menos nos treinos, com certeza, e vai recuperar, vai prejudicar a recuperação também. Então, tem que ter o trabalho do nutricionista para ter o aporte energético minimamente adequado ali, de reduzir a carga de treino, para que essa pessoa não fique inflamada, para que essa pessoa recupere melhor e não fique doente. Senão, ela vai emagrecer, mas vai ficar doente e vai perder performance. Tem que ver o que ela quer. Ou ela quer ficar magra ou ela quer manter a performance. As duas coisas juntas é difícil. Eu acho que tem que ter... Quer usar caneta, quer perder peso? Não vou entrar no mérito, mas tem que ser na hora certa. Não vai ser numa fase específica de preparação para uma prova, por exemplo. Eu tenho um aluno que começou a usar no meio do ciclo da maratona. Aí todo treino ele começava a passar mal, tem enjoo, parava o treino. Falei, então, ou você quer fazer a maratona ou você quer... Não dá, as duas coisas juntas não tem como. Complica, né? Betão, você já usou a caneta, Betão? Só para escrever, Wagner. Não é muito minha praia, não. Parar de comer, pô. Eu gosto de comer. Não dá pra parar de comer, não. Tô satisfeito. Eu vou usar. Eu tô com umas 4 receitas já que já me deram. Uma hora eu vou conseguir. Tem umas do Paraguai aí que vem mais barata, Wagner. Eu acho que tem que ter um momento para usar, né? Longe da prova, uma nutrição adequada, tem que ter todo um cuidado aí. Não é simplesmente sair usando aleatoriamente. Tem muita pergunta aqui, não dá para responder todas, mas acho que a gente passou... É que a maioria das perguntas que fizeram aqui, a gente também já comentou aqui também no episódio. Então, a pessoa que vai ver, ela vai ver que a gente já acabou respondendo grande parte dessas perguntas. Agora, o Wagner, a gente podia fazer aqui um mito ou verdade rapidinho, né? Um bate-bola e depois ir para um penalty box ou não? Vamos.
Então, mito ou verdade aqui, ó, você tem que responder rapidamente, hein? Assim, sem enrolar muito. Ó, o brain fog, rapidamente eu tô pensando, tá querendo demais. Tem que processar. Mito ou verdade? Tudo bem que você tá com o seu fog, a gente entende, mas vamos lá. Vai dar certo isso agora. Depois dos 40, só vale treino leve. Mito ou verdade? Mito, ao contrário. A gente tem que colocar estímulos de musculação, de potência, de explosão, de intervalados, dosando o intervalo de recuperação. Tem que ter na dose certa, mas tem que ter. Tem que estimular as fibras do tipo 2, como a gente falou aqui, e outras coisas que vão ser beneficiadas com o treino de alta intensidade. Menopausa acaba com a performance? Não, muda. Não acaba com a performance, mas muda. Você ter estratégias de treinamento e nutrição para você se manter ativa com as condições da sua idade. Não adianta você querer performar como você performava há 30 anos, que isso não vai acontecer. Mas você pode atenuar essa queda. A mulher que treina, com um treino bem distribuído, ela vai sentir menos a queda de VO2, dos limiares e tudo mais, de força, ela vai sentir menos essa queda do que uma mulher que não treina. Musculação é mais importante que cardio? Na menopausa, sim. Eu falo, troca o seu treino de 50 minutos em zona 1 pela musculação. Ah, não posso fazer os dois. Faz a musculação. Com certeza absoluta, a musculação. Prioriza a musculação. Reposição hormonal melhora qualquer atleta? Então, eu não sou médica, mas o que os estudos mostram? Que quando você já está um pouco antes de entrar na menopausa, já começou a sentir sentir as alterações que a gente conversou, é o momento certo que a gente chama de janela de oportunidade para você repor estrogênio e progesterona. Lembrando que testosterona é doping. Mas a progesterona e o estrogênio tem essa janela de oportunidade para você não desligar os receptores. Então, se eu deixo para repor só depois que eu já parei de menstruar, o resultado final é diferente do que se eu já começar a fazer essa reposição antes, lógico que com um médico de sua confiança, né? Creatina é indispensável? Creatina para mulher acima de 40 anos é indispensável, sim. A creatina não é só para força, é para o metabolismo energético, para a produção de ATP, que a gente já viu que fica prejudicada a contração rápida. Também tem estudos mostrando a função do cérebro com a creatina, né, de combustível para o cérebro. É anti-inflamatório também, fundamental, creatina fundamental. Depois dos 50, não vale mais buscar performance? Mito ou verdade? O que é performance? A performance é a sua melhor performance, o que você consegue fazer melhor hoje, sem se comparar com os outros e sem se comparar com o que você foi antes. Eu acho que para mim é isso. Estou conseguindo fazer o esporte que eu gosto, me superar da maneira que dá, performance. Betão, pênalti box, porque assim, já estou feliz aqui. Pênalti box é o seguinte, aqui tem 3 cartões, tem 1, 2 ou 3 perguntas, não sei qual é a ordem, tá? Mas tem 1, 2 ou 3 perguntas. Aí você escolhe aqui, a gente vai fazer 3 perguntas, 2 perguntas ou 1 pergunta. Você escolhe uma cor aqui, aí eu te faço as perguntas, você responde. Se você não quiser responder, você passa pro Wagner que ele responde. Vamos no vermelho. Pô, uma só. Uma só. Quer escolher ou escolheu aqui, Vagnão? Ah, escolhe aí, escolhe. Deixa eu ver, tem umas boas aqui, hein, meu? Faz 2, pô. Tá bom, 2 acho que é melhor. Não, essa aqui é boa. A gente sorteia e muda a regra. Muda a regra. Ô, Betão, lembra que o programa é nosso. É nosso, a gente faz o que a gente quiser. Existe um excesso de medo em relação à menopausa para a mulher? A mulher tem muito medo? Existe e dá para entender, né? Porque você está deixando de ser aquela mulher cheia de energia, né? Você está saindo do 2.0 para 1.0. Então, é um processo psicológico, principalmente, de autoaceitação, né? Você não vai ser aquela mulher enérgica de antes, mas você vai ser diferente. Uhum. E você tem que aprender que tudo bem. É o momento da vida, né? E você acha que ainda existe muito treinador que prescreve o mesmo treino para homens e mulheres? Com certeza. A grande maioria. A grande maioria. E uma das minhas funções dentro da minha assessoria, por exemplo, é ensinar, não que eles tenham obrigação, os homens não têm obrigação de saber, mesmo porque a mulher está entrando no esporte em peso mais recentemente, mas tem obrigação de entender, né? Que uma mulher de 25 é diferente de uma mulher de 50 e o treinamento do homem não pode ser o mesmo da mulher, com certeza. Então, para encerrar... Deixa eu só complementar isso, Betão. Fala, só complementar essa frase dela.
Eu acho que os homens realmente não têm obrigação de saber, mas o técnico em si, ele tem obrigação de estudar sobre, uma vez que ele tem as atletas na mão. Então, acho que isso é muito importante. O homem, ele não tem obrigação de saber, ninguém tem obrigação de nada, mas um técnico que trabalha com mulheres, 40 mais, 45 mais, tem a obrigação de estudar sobre para poder entender, compreender e atuar da melhor forma possível. Até porque as mulheres que a gente treina hoje de 30 serão as mulheres de 40 daqui a pouco, né? Então a gente tem que saber. Então, se você puder, para você deixar aqui 3 conselhos para as mulheres aí que querem continuar evoluindo no esporte depois dos 40 anos, quais seriam esses conselhos? Primeiro, musculação, sem dúvida nenhuma. Goste ou não goste, tem que fazer musculação. E não é musculação fofa de 2 quilinhos e 30 repetições. Não, é musculação pesada. A musculação que vai fazer com que você, pelo estímulo mecânico, vai te ajudar não só a performar melhor pela economia de energia, mas vai ajudar na sua densidade óssea, vai ajudar a proteger suas articulações, vai liberar uma série de hormônios que vai ajudar no seu metabolismo energético, na sua recuperação. Então, a musculação, sem dúvida nenhuma, fundamental. No mínimo 2 vezes por semana, se puder 4. Deixa aquele treininho em Z1 de lado e foca na musculação que você vai ter mais benefícios, sem dúvida nenhuma. Segunda, a nutrição para você conseguir se recuperar dos treinos, para você conseguir performar bem nos treinos. Essa coisa do jejum não dá certo, a gente já viu, não só pela parte de energia muscular, mas principalmente pela parte de energia cerebral. A mulher tem esses lapsos de energia no cérebro por causa da queda do estrogênio, e é até perigoso. Se você vai fazer um treino de 2, 3 horas em jejum de bicicleta, por exemplo, é extremamente perigoso você ter até um acidente por causa disso. Então, não é só de performance, tem que pensar em segurança também. Então, é a nutrição, para você ter o aporte nutricional durante os treinos, a recuperação, a musculação, e você entender que você não precisa treinar igual a sua amiga de 30 anos ou igual o seu amigo da assessoria. Não, seu treino deve ser diferente para que você permaneça no esporte por mais tempo, que é o que todo mundo quer, né? Sem lesão, com saúde. Muito bom. Pô, que aula, hein, Vagnão? Aqui foi bom, hein? Caramba. É difícil. Eu vou ter que estudar agora, porque eu vi tanto nome diferente. Esse aqui foi bom, gostei. Tô preocupado aqui, Betão. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aos mesmos recados de sempre, sigam a gente lá no @Café com Triatlon. No YouTube, se você ainda não curtiu, curte, compartilha, comenta lá com a gente, tem muito pouca curtida lá. Ô, Betão, me fala uma coisa, por que as pessoas não dão like, hein, Betão? Porque elas consomem e não dão um likezinho. Você sabe que isso é uma coisa que eu também, depois que a gente começou a prestar atenção nisso, eu comecei a ver que eu assisto muito vídeo no YouTube que eu também não dou. Aí agora eu comecei a dar em todos. Porque a gente não tem o hábito, né? Eu acho que a gente que é mais velho talvez não tenha esse hábito. Meus filhos, eles dão like em tudo, né? Eles já estão assistindo o vídeo no YouTube, a primeira coisa que ele faz é vai lá e dá um like. Verdade, meu filho tava no Instagram e já vi ele dando like em tudo. É isso. Falei, nossa. A gente não tem essa coisa, mas ajuda muito a gente, porque espalha mais o podcast, né? Mais gente escuta, mais gente vê, então isso que é legal de fazer. Beleza? Se você achou esse conteúdo interessante e para chegar para mais pessoas, é interessante dar o like, né? É isso aí. Não deixem de dar o like. E, Betão, uma coisa importante também, antes de você encerrar, eu queria que a Thelminha deixasse o contato das redes dela, quem quiser encontrá-la. O meu pessoal é Thelma Coach Nutri e o da assessoria Navas Endurance. É isso. Beleza, depois a gente deixa também na descrição do episódio, junto com os cortes e com o vídeo. Beleza? Se você quer gravar um podcast, a gente está gravando aqui no Estúdio Estema, então procura o pessoal aqui, que eles vão poder te oferecer uma infraestrutura para você gravar o seu podcast igual esse que você está vendo. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, até o próximo. Valeu, pessoal. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.